A próxima palestra tem um tema de próximas gerações de redes de transporte e a vez do jornalismo HDTV. O palestrante é o Guilherme Castelo Branco. Ele é formado em engenharia eletrônica pela UFRJ e em gestão estratégica de negócios pela FGV, de São Paulo, né, Guilherme? Trabalha na FEIS Engenharia há 9 anos, onde ocupou funções gerenciais nas áreas técnica e comercial. Há 3 anos assumiu a posição de diretor regional e há 1 ano tornou-se sócio da FEIS. Atualmente está estabelecido em São Paulo e é responsável pelo desenvolvimento de novos negócios. Por favor. Boa noite, pessoal. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Daniel, né, ao pessoal da RPC, ao Fred, ao Ivan, pelo todo o suporte e parabenizar também pelo evento. Já faz alguns anos que a gente não participa de um evento regional. Estamos voltando agora aqui na 7 Sul. A gente espera voltar no ano que vem, na 7 Nordeste, daqui a alguns meses. E vamos lá, né? Bom, para quem não conhece a FASE, né, a gente começou há mais de 30 anos atrás fabricando equipamentos ainda analógicos. A gente continua com essa produção, agora bem em menor escala, e o nosso core agora é justamente representação de empresas internacionais, venda de equipamentos, né, diversas linhas, né, de multinacionais, produtos high-end, produtos de ponta. E hoje vou fazer 2 breves apresentações, espero não passar dos 40 minutos, já está tarde um pouquinho, né? Não vou servir jantar para ninguém. A primeira sobre redes de transporte, vai ser uma apresentação mais curta, mais focada, uma apresentação, na verdade, patrocinada pela Iverts, que é uma empresa que a gente trabalha, né, que tem soluções de end-to-end, né? São um catálogo de mais de 800 páginas. E falar um pouco mais cuidado da parte de jornalismo, né? Que agora acho que é a vez, depois de todas as emissoras já digitalizaram a parte de produção, parte de controle médio, de exibição, sobrou o jornalismo, que é a última etapa, né? Bom, a gente vai falar exatamente qual é a demanda hoje para você criar uma rede de transporte, né? O que você precisa, quais são os desafios, o que você precisa pensar antes de projetar essa rede, e quais são as considerações que tem que ter nesse projeto e as recomendações que a gente gostaria de discutir isso um pouco, né? Bom, a gente tem que falar dos principais eventos que vai ter no Brasil, né? Daqui a alguns meses a gente tem a Copa das Confederações. Daqui a 1 ano a Copa do Mundo, que eu acho que vai ser o principal evento. Em 2016 a gente tem as Olimpíadas no Rio. E sem falar os outros eventos do dia a dia que a gente tem, que é o futebol, que é o ano inteiro. Carnaval, uma vez por ano, no Brasil inteiro que acontece, né? E uma outra demanda que tem é a interligação entre as redes, né? Com as suas coligadas, com as suas redes TV, com as suas cabeças de rede, né? Onde você vê hoje toda emissora está tendo um projeto para poder mandar o sinal da TV digital, receber sinal de contribuição no jornalismo. Então, hoje eu vejo essas 2 grandes demandas para esse tipo de projeto, né? Bom, os principais desafios que a gente vê são, primeiro, você hoje não tem só uma ligação ponto a ponto, né? Você quer ligar a sua emissora a todas as suas repetidoras, a todas as suas afiliadas, né? No caso, por exemplo, de um evento, a gente, quando fala de uma Copa do Mundo, a gente fala do país inteiro. A gente tem que lembrar que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, você tem que ligar Manaus, Salvador, Recife, provavelmente a sua principal cabeça de rede, que às vezes pode ser no sul do país, aqui em Curitiba, no Rio de Janeiro, ou seja, você tem que pensar muito nisso, né? O sinal que será transmitido tem que ser praticamente SD-HD, mas a gente não pode desprezar o sinal 3D. Na última Copa do Mundo, a ESPN fez um uplink 3D, né, nem que seja para mostrar em cinema, por mais uma questão de marketing, mas tem que ser levado em consideração. E precisa pensar como vai se fazer o 3D. O 4K, eu acho que quem teve na NAB nos últimos 2 anos é o futuro da televisão. É isso que se comenta, como é que fazer esse 4K viável. Muita gente acha que vai acontecer daqui a muito tempo. A minha opinião é que vai acontecer daqui a pouco já. Acho que nem que seja para a Copa do Mundo, pelo menos a gente teve, por exemplo, no Showball nos Estados Unidos, né? Na final do futebol americano, já tiveram algumas câmeras captando em 4K para algumas aplicações específicas. E com certeza isso vai ser aplicado no Brasil em 2014.
A gente não serão transmitidos só sinal de vídeo, a gente tem que pensar em dados e voz, principalmente dados, que hoje o mundo é IP, então tem que ter ligação de dados IP. Essas redes, na hora que você pensar nelas, ela tem que ter proteção, tem que ter redundância. Hoje, se você não tiver redundância, ela pode funcionar 24 horas por dia, mas na hora do evento ao vivo, pela lei de Murphy, vai acontecer algum problema, você vai ficar na mão. A gente tem que pensar em latência, não só da rede, como dos equipamentos que compõem essa sua rede de transporte. A banda, que você vai precisar para fazer transportar esses sinais, você tem que ter um gereamento disso tudo e simplesmente otimizar em que momento usar, que taxa de bits usar, em que momento utilizar, de repente, um scheduling para poder ter uma economia, uma eficiência maior naquilo que foi contratado. E, obviamente, o sistema de controle para gerenciar isso tudo tem que ser principalmente intuitivo para não ter problemas operacionais. E, se possível, eu acho que isso é uma exigência, realmente, eu acho que dos proprietários, das emissoras, baixar o custo de produção. Se isso tornar isso viável, tornar o negócio cada vez mais rentável. Então, vamos lá. Algumas considerações que a gente tem que ter para o projeto. Os sinais, como já falei, tem que ter sinais SD e HD e já considerar sinais 3D, 3G e 4K para esse tipo de aplicação. Pensar na latência e verificar que tipo de banda você vai precisar para que tipo de site. Obviamente, os sites mais remotos, uma banda menor, então isso tudo tem que ser levado em conta. Como é que isso pode ser possível? Quais seriam as recomendações? Bom, para transmitir esse vídeo, nada melhor do que ou transmitir o HD SDI sem compressão. Eu acho que entre os principais pontos, isso é viável hoje em dia. Ainda mais que hoje, para a contratação de banda, está cada vez mais barata. Utilizar, de repente, o JPEG 2000, que você tem uma taxa alta aí em torno de 100 e poucos megabits, mas é uma compressão sem perda e com baixíssima latência. Hoje, outra alternativa seriam os codificadores H264. Os novos algoritmos que a gente viu aí já estão codificando o vídeo com menos de um frame de latência. Ter uma plataforma flexível que consiga transmitir todos esses sinais em um único sistema, voz, IP, intercom, dados, áudio, tudo tem que ser resumido em uma única plataforma. E você precisa ter diversas interfaces de interconexão na saída. Porque em algum ponto você pode ter um trunco 10 gigabits, no outro 1 giga, em outro site remoto a operadora só te oferece SDH. Então você precisa ter uma plataforma com essa flexibilidade de ter tudo em um único sistema. Deixa eu ver só. Proteção para eventos ao vivo, e a disponibilidade de banda, acho que já foi. Bom, recomendações para esse tipo de aplicação. A rede tem que ter proteção, tem que estar funcionando pelo menos 1+1. Se possível, sempre utilizar operadoras diferentes, porque muitas vezes é um problema de configuração e o que é feito no principal é feito no backup, você fica na mão. E que essa comutação seja feita sem glitch. Pensar uma forma de você comutar do principal para o backup sem que haja um glitch na sua programação ao vivo. E procurar sempre utilizar já protocolos padronizados, buscando a interoperabilidade entre os equipamentos. Um exemplo que eu botei, por exemplo, é o suporte ao IP com FEC. Qualquer equipamento hoje que sai IP e tenha FEC, vai falar com qualquer outro equipamento que sai IP com FEC. Como seria, por exemplo, uma aplicação hitless, sem glitch nenhum? Você teria a sua entrada principal e a entrada backup. Esses sinais precisariam ser bufferizados, porque, obviamente, cada rede tem a sua latência. E depois você precisa de um sisteminha de inteligência para detectar algum erro no principal no backup e fazer a comutação de uma forma clean. Isso que você tem que pensar quando projetar a sua rede, o seu equipamento de transporte tem que ter essa capacidade. Sistema de controle. Como é que você resolveria um sistema de controle intuitivo, um sistema de controle integrado, porque você precisa ter o controle operacional, você precisa ter log, precisa ter alarmes, e você precisa controlar a banda, fazer todo o gerenciamento, fazer o scheduling disso. Bom, esse sistema precisa ter o scheduling, precisa ter o provisionamento, você precisa acessar cada ponto da sua rede, você precisa ter controle. Esse controle tem que estar centralizado na sua mão e, ao mesmo tempo, você ter clientes
espalhados pela sua rede, ao longo dos nós dessa rede, né? Você precisa ter nesse sistema também uma capacidade de criar logs, criar relatórios, para se tiver algum problema você poder comprovar aquilo para a empresa que você contratou, para a operadora de telecom. Produção baixo custo. Vou mostrar só um exemplo que foi feito na Olimpíada de Londres, no Canadá, onde um cliente colocou todos os sinais disponíveis fornecidos pela host do evento e transmitiu todos esses sinais até o controle dentro da sua própria estação no Canadá. Então, toda a parte de produção foi feita localmente. Ele utilizou uma rede de transporte para transmitir todas as câmeras, todas as venues, as câmeras exclusivas, etc., para fazer isso. Isso aí gera uma economia imensa para a emissora, no final das contas. Chegando a uma breve conclusão, a sua rede, no final, acho que isso aqui foi para o espaço, né? Precisa ser flexível, suportar diversos tipos de sinais. Você tem que pensar em 3D e 4K, porque isso vai acontecer em breve e você tem que estar preparado para isso. Você tem que preocupar em latência. Hoje é possível ter baixa latência, mas quanto menor, melhor. Pode estar em 30 milissegundos. Se aparecer alguém fazendo com 15, vão dizer que aquele produto é melhor porque tem 15 milissegundos e você vai comprar porque faz 15 em vez de 30. Redundância, sempre 1+1, sempre procurando operadoras diferentes, porque a gente tem casos aí, cases, acho que vocês, de repente, por experiência própria, podem perceber, que, às vezes, você tem uma operadora, aquela operadora falha, e falha tanto no principal quanto no backup, então é uma coisa para se preocupar. A configuração tem que ser simples, você não pode ter problemas operacionais, porque, normalmente, em eventos ao vivo tem muita pressão, é correria, então, se tiver alguma operação complexa, vai ter uma falha, vai ocorrer um erro nessa operação. E pensar sempre em ter um scheduling. Acho que a otimização de banda vai baratear, vai ter uma otimização do uso de banda do seu sistema. Como eu falei, a Iverse fornece soluções end-to-end. A gente tem produtos específicos para esse tipo de projeto, né? Tanto na parte de codificadores H264 e codificadores JPEG 2000, já na segunda geração de encoders. Para a parte de transporte, a gente tem o sistema ATP, onde é um produto modular, onde você é capaz de ter qualquer sinal de entrada, pode ser HD, pode ser já um sinal pré-comprimido, vídeo composto, áudio, rede. Você pode ter sinal de vídeo sem compressão. Entra isso no sistema ATP, onde você tem um switch fabric, onde tem toda a inteligência do produto ali. E, no final, você tem justamente um trunk de saída, que pode ser 10 GB, pode ser 1 GB, pode ser SDH. Então, isso dá toda a flexibilidade de você criar sua rede e fazer algum upgrade, alguma alteração que venha a ser necessária no futuro, né? O ATP é um produto assíncrono, ou seja, quando você tem redes MPLS, que você tem problemas de sincronismo, quando são produtos que usam outras tecnologias síncronas, você precisa colocar um ponto, um nó em cada local da rede da operadora. No caso de um produto assíncrono, não. Você pode colocar já nos nós da sua operação. Aqui é um exemplo simples de como você pode criar uma rede, né? Você pode ter uma rede SDH, ali uma rede IP, que eu acho que não está aparecendo na nuvem, e diversos sinais interligados e fazendo multicast, unicast, todos esses sinais integrados num único sistema. No nosso caso, é o Magnum e o VistaLink, que são softwares subordinados a outros, que faz um software só para login, monitoração de alarmes, e um software para a operação do dia a dia. Mudando um pouco de assunto, vamos falar agora da parte de micro-ondas, mais precisamente micro-ondas, mas focalizar um pouco na parte de jornalismo, né? Eu vou falar brevemente que tipos de modulações digitais a gente tem hoje no mercado, o que está sendo utilizado. Falar também um overview sobre o famoso Multilink, que virou uma febre entre as emissoras, transmitir via rede 3G, 4G, quais são os prós e contras, o que precisa se preocupar. Falar rapidamente dos sistemas de transmissão que tem hoje, como é que é feito hoje, como era feito no passado e como é feito hoje. Entrar também em detalhe dos sistemas de recepção. Sempre foi um sistema de recepção através de parabólica, analógico, diretivo. Hoje veio o sistema de diversidade, então sempre tem uma dúvida, qual o melhor, qual que eu uso, qual é o ganho que eu tenho com um, qual o ganho que eu tenho com o outro.
Falar também de latência, que isso no jornalismo é importante, e a conclusão final. Vamos lá. Modulações, eu gostaria de falar brevemente sobre 4. Uma é a mais comum de todas, é a mais utilizada, que é a DVB-T. Depois eu queria falar rapidamente de uma modulação proprietária do grupo Vislink, que é a LMST. Falar do SM, que é Single Carrier Modulation, e o DVB-S2, principalmente para aplicações de satélite, né? Bom, o DVB-T ele foi desenvolvido já há um tempo atrás para o mercado de televisão terrestre europeu, né? E tem diversas limitações, né? O seu canal de banda é limitado em 8 MHz, né? Porque é o canal digital europeu, né? De 6, 7, 8 MHz. O FEC utiliza uma geração de FEC antiga, né? Você tem constelações QPSK, 16 QAM e 64 QAM, obviamente para aplicações de transmissão 64 km não é uma constelação viável. Milhares de portadoras, tem alternativa de 2.000 e 8.000 portadoras. Funciona muito bem para SDTV MPEG-2. Existiu uma fase muito ruim quando foi o sistema migrando para HD e o H264 não era um código maduro. O DVB-T se mostrou bastante eficiente. Hoje ele ganhou uma sobrevida justamente por causa do H264 e a eficiência que o H264 tem. Então, hoje é possível transmitir HD utilizando a modulação DVB-T. E, por ser um padrão, todo equipamento fala DVB-T. Isso, quando a gente fala em transmissão micro-ondas, é importante. Você pode ter diversos fabricantes, todos eles vão se falar. O grupo Vislink, né, há muito tempo atrás também, eles desenvolveram uma modulação chamada LMST, justamente para transformar viável a transmissão de sinais HD utilizando a MPEG-2, né? Você tem uma banda um pouco maior que o DVB-T. Você pode dobrar o pedestal e ter até 18, 19, 20, 19 MHz de banda para transmitir. Hoje isso é possível porque a sua canalização analógica é de 20 MB, então nada impede você usar 20 MB em digital. O FEC utiliza a mesma geração do FEC do DVB-S2, ou seja, dá maior robustez na transmissão. Utiliza QPSK e 16 km somente. A taxa de FEC é fixa em 2/3, não tem como alterar. Utiliza 512 portadores. Por que eles chegaram a esse valor? Justamente para minimizar o efeito Doppler e utilizar essa modulação em aplicações de velocidade. Então, se você for ver o 24 horas de Le Mans, que acontece na França, aplicações de automobilismo, quando você utiliza o LMST, você tem um ganho muito alto em relação ao DVB-T. E interoperabilidade ele não tem praticamente nenhuma, porque é uma modulação proprietária. Então, tem que ter um produto do Vislink, da Microwave, para poder trabalhar com essa modulação. Lembrando sempre que os produtos da Vislink Microwave suportam as duas modulações, DVB-T, para poder falar com os equipamentos existentes, e LMST, para poder ter um ganho de eficiência. Eu fiz um quadro comparativo aqui bem simples, mostrando exatamente o ganho que você tem utilizando a mesma robustez do link, né? Você conseguiria em 7 megabits em QPSK, você conseguiria em LMST 9.7, em 16 km seria 14 contra 19 megabits, utilizando a mesma robustez. Se você quiser manter o seu throughput, manter a sua taxa de bits, você vai ganhar em robustez no LMST, no seu link. Existe uma outra modulação chamada Single Carrier Modulation. A banda variável, você pode usar os 20 MHz, 25, 30 MHz. É muito aplicável para links fixos. E se você quiser aplicar para links portáteis, tem que ser links com visada. Hoje a gente tem clientes no Brasil que operam esse tipo de equipamento, mas aplicação dedicada, por exemplo, ao futebol, onde ele no estádio enxerga ponto de recepção, é um tiro curto, então ali você tem um ganho de taxa muito alto. O DVB-T não é justamente necessário para esse tipo de aplicação, porque você não vai ter reflexão nenhuma. Então, o pessoal costuma usar o Single Carrier Modulation ou, inclusive, o DVB-S2. Hoje tem sistemas para aplicações ponto a ponto que utilizam modulação DVB-S2. Tem diversos cases já, clientes que implementaram isso, que utilizam DVB-S2 para aplicações ponto a ponto, transmissão de futebol, transmissão de eventos. E tem se comportado como uma ferramenta bastante útil para esse tipo de aplicação. E, obviamente, satélite é o que se usa hoje em dia. Está para ser lançado aí o DVB-S2 Plus, que tem pequenas diferenças em relação ao DVB-S2. A principal está na taxa de roll-off, que permite você usar 5%, que aumenta o seu payload. Então, isso é o que a gente tem de modulação hoje.
Falando um pouco de transmissão via rede de telefonia celular, como funciona isso hoje em dia, né? Você tem equipamentos que recebem chips de celular, eles se conectam às redes de diversas operadoras simultaneamente. Você, do outro lado, precisa simplesmente de um receptor, de um servidor com acesso à internet, e ele te abre esse vídeo SDI. É uma aplicação extremamente simples, eficaz e muito fácil de operar, muito simples de se fazer um link, de entregar isso na mão de qualquer operador e ter sucesso na operação. Como eu falei, é um sistema portátil, é um sistema móvel, utiliza taxa de bits adaptativa, não tem muito que se configurar nesse tipo de equipamento. Qualquer lugar que você vai, que tem uma rede 3G, você consegue fazer a transmissão. Hoje, no jornalismo, realmente, em certo momento, não importa a qualidade, importa você chegar primeiro. Muitas vezes é melhor você ter imagem do local do que não ter. Então, você vê na televisão hoje as pessoas transmitindo com vídeo celular. Os novos usuários, as pessoas mais jovens, estão acostumadas a ver vídeos de internet, né, que tem qualidade baixa. Então, o público tem menos exigência em relação à qualidade. E no sistema 3G, 4G, o ponto negativo é justamente esse. Você tem baixa taxa de bits e alta latência, né? Sem falar na parte de QoS, que você está sujeito à sua rede de telefonia. Você pode colocar chips de operadoras diferentes, mas se aquela operadora estiver congestionada no momento, a sua transmissão vai ser de baixa qualidade. Um exemplo, numa Copa do Mundo, um jogo de futebol, se você pensar que vão ter, sei lá, 80, 100 mil pessoas no mesmo local utilizando telefone celular, eu tenho minhas dúvidas se utilizar 3G, 4G vai ser um sucesso ou não. A latência é bem variável, como eu falei, você tem aí de 1 a 8 segundos de latência, já teve casos que eu já vi funcionando com 10 segundos de latência. No Brasil, a gente está começando o 4G agora, mas nos Estados Unidos, que já existe essa rede implementada, você consegue até entre 1 a 5 megabits por chip. Isso transforma vídeo HD viável com alta qualidade, utilizando esse tipo de meio para transmissão. Então, eu acho que nos próximos anos, esse tipo de tecnologia tem um potencial muito grande, né? Você vai continuar perdendo em qualidade de serviço, vai continuar sendo um risco na sua operação, mas isso aí vai ser uma carta na manga para quem tiver. Falando basicamente do sistema de transmissão hoje, só um resumo, né? Hoje, os transmissores, a tendência é que eles sejam híbridos. O mesmo transmissor pode ser capaz de fazer seu FDM, transmitir via satélite e transmitir via rede de telefonia celular. Os transmissores eles sempre suportam o analógico, justamente nessa transição. Por exemplo, no Brasil, tem muita gente que está migrando do analógico para o HD. Não teve a transição do analógico para o digital SD e agora sim do SD para o HD. Então, muitos transmissores fazem analógico e digital SD-HD para você, às vezes, manter o par que você tem analógico e fazer essa transição para o digital aos poucos. Você tem produtos que trabalham só em uma única frequência, 2 ou 7 GHz, no nosso caso, e que podem trabalhar nas duas frequências, 2 e 7. A arquitetura dos carros, tanto no MJ e SNG, é a mesma, não mudou muito. Você também só vai trocar a questão de equipamento, que será alterado. Você continua tendo sistemas portáteis, microlink, sistemas para helicóptero, mini transmissores cada vez menores, né, esses transmissores hoje em dia, H264, MPEG-2, todos com suporte HD. Então, você hoje tem toda uma linha de transmissões, de sistemas de transmissão para HD TV. E eu queria entrar um pouquinho em duas novas tecnologias que estão aparecendo no mercado, chamada MIMO e Mesh. A MIMO, até hoje eu só vi protótipo no mercado, não vi nenhum produto já consolidado. MIMO significa Multiple In, Multiple Out. Você praticamente utilizar 4 sistemas de transmissão como se fosse um só, na mesma frequência. Utilizando o espaço como uma ferramenta de você aumentar o seu payload. Qual a vantagem disso? Por exemplo, hoje você pode transmitir um Ultra HD TV com taxa de HD, como se fosse um vídeo HD. Ou o contrário, você transmitir um HD 4 vezes, com 4 vezes menos banda do que se transmite hoje. Então, isso é um protótipo que eu já vi funcionar e eu acho que daqui para frente pode ser uma tendência no mercado de transmissão. Esse sisteminha que eu estou mostrando ali é um microlink,
já faz MIMO, né? E uma outra alternativa de solução, mais aplicada para eventos, é a chamada Mesh. A Mesh é uma rede onde cada ponto serve como repetidor de diversos transmissores e transmissor para diversos outros repetidores, né? Isso aqui é um exemplo, é uma rede baseada em IP, onde você tem um encoder de vídeo qualquer, um transmissor de vídeo, que tem a saída em IP e você começa a transmitir em vários pontos. Esses pontos podem ser pontos móveis, como carros, barcos, motos, e podem ser pontos fixos, como tripés que você monta ao redor de um estádio, por exemplo. Imaginando uma cobertura de futebol, você pode montar 4 tripés em cada face do estádio e um operador de câmera poder transmitir esse vídeo em qualquer lugar, um ponto vai estar recebendo, e quanto mais ramificações você tiver, maior é o seu data rate, né? Utilizando rede ad hoc, você não tem muita configuração, você pode usar até, eu já vi produtos com 3 frequências diferentes, podendo ser frequências não licenciadas, 2 GHz, UHF, e uma ser redundância da outra. Como eu falei, aplicação para eventos, mas eu vejo isso muita aplicação, por exemplo, no mundo de mineração e no mundo de petróleo, já tem gente usando esse tipo de rede. Existe até um exemplo no Golfo, onde os próprios barcos e as estações de petróleo, né, os postos de petróleo, formam essa rede. Então, conforme o barco vai passando pela rede, ele vai fazendo a ramificação e vai podendo... O cara em terra pode ter o controle de tudo que está acontecendo nos postos de petróleo e dentro das embarcações. Então, eu vejo essas 2 tecnologias com bastante futuro hoje, que é a MIMO e a Mesh. Recepção... Entrando lá da recepção, a recepção diretiva hoje formada por uma parábola, uma recepção tradicional, como você funcionava no mundo analógico. Hoje a antena porta analógico e digital, pode ser dual band, e você precisa de um controlador para poder movimentar ela, fazer as movimentações de pan e tilt dessa antena. Uma tecnologia que surgiu com o digital é a chamada sistema em diversidade. É você utilizar diversas antenas como se fosse uma só. Para o receptor, existe um algoritmo chamado Maximum Ratio Combine, que esse receptor faz uma otimização do sinal recebido por todas essas antenas, ou só por algumas delas, para ter um sinal otimizado na saída. Só funciona em digital e a reflexão para ela é muito bem-vinda. Então, mesmo que você não esteja vendo o seu ponto de recepção, você pode transmitir que o seu sinal é capaz de chegar. Fazendo um comparativo bem superficial, comparando diretivo com diversidade, o sistema diretivo é muito mais fácil de instalar, porque são antenas pequenas, não tem quase nenhuma carga de vento, ao contrário da antena diretiva, que são antenas pesadas, você precisa de suporte, precisa fazer cálculo em torre para poder instalar elas, né? A parte de operação é muito fácil, porque na diversidade não existe operação. Você pode dar 360 graus transmitindo para essas antenas, que o receptor tem a inteligência de sempre escolher a antena que está recebendo, sempre fazer esse algoritmo funcionar. Ao contrário da diretiva, você precisa de um operador apontando essa antena manualmente até onde está a sua MJ, a sua moto, o seu helicóptero. Manutenção diretiva é muito mais simples, é só uma antena painel. Na antena diretiva, lá dentro tem motor, tem escovas, tem potenciômetros. Isso requer manutenção periódica. Custo. O custo da diretiva ainda é maior que o custo da diversidade. Lembrando que você precisa de um controlador. E, geralmente, esse controlador é de uma empresa terceirizada. Isso só deixa a sua instalação, a sua operação mais complexa do que o normal. Por ser uma antena diretiva, ela não tem muita abertura para receber reflexões, mesmo em seu FDM. Em compensação, ela não recebe nenhuma interferência, ou seja, pelo menos muito pouca interferência, porque aquela antena está apontada direto para a sua MJ. Ao contrário da diversidade, a sua MJ pode estar transmitindo para aquele ponto de recepção, mas você pode ter do outro lado da cidade alguém, por acaso, na sua frequência, que o seu sistema também vai estar recebendo. Então, isso é uma coisa que você tem que se preocupar quando fizer o seu projeto, em que ponto a diversidade vai se aplicar melhor e em que ponto o sistema diretivo vai se aplicar melhor. Do ponto de vista de ganho, se você quer um projeto onde a distância
fundamental, onde o seu ponto de recepção está a quilômetros de distância da área de cobertura que você quer trabalhar, aí realmente a antena diretiva é bem melhor do que o sistema de diversidade. A principal pergunta que a gente recebe quando vai discutir os projetos é: mas qual o sistema melhor? Qual o sistema que melhor serve para mim? A pergunta certa é depende. Depende do que você quer fazer, qual é a topologia da sua cidade, que pontos você quer cobrir, como é que está espalhado o seu sistema de transmissão. Hoje, o sistema mais otimizado possível, o sistema ótimo, é você ter várias antenas de painéis de diversidade. Hoje, o mais usado são 4 a 6 antenas, e uma delas ser um sistema diretivo. O problema disso é justamente o custo. Você encarece muito a solução do projeto. Mas, sem dúvida, seria o projeto um sistema com a melhor eficiência possível. Seria mesclar a diversidade com o sistema diretivo. Latência, como eu já falei aqui, já mencionei em outros slides, eu acho que é um problema superado, principalmente no seu FDM. Os novos algoritmos H264 estão aí com um frame de latência. Então, acho que para transmissões ao vivo, para fazer bate-papo, o H264 tem funcionado muito bem. E na parte de celular, ainda é um desafio. Você pode ter aí de 8 a 10 segundos de latência e você não tem o menor controle disso. Isso é uma força fora da sua mão. Chegando numa conclusão final, eu ainda acredito que a transmissão CFDM é o principal meio de você ter como principal meio de você transmitir alguma matéria jornalística. Rede celular tem um potencial muito alto, mas você vai ficar na mão das operadoras de celular, sem dúvida. Tipo de recepção. O ideal, acho que é mesclar, sempre ter sistema de diversidade, mas não abandonando o sistema diretivo. E a latência é sempre a menor desejável que o seu sistema puder suportar. A Vislink tem soluções para todos esses produtos que eu falei, todas essas modulações, produtos para helicóptero, link fixo, link IP, micro-ondas, UMJ, moto, helicóptero, produtos em DVB-T, em DVB-S2, em LMST. Para quem não conhece a Vislink é o nome de uma holding que tem diversas empresas, incluindo a Microwave, que eu acho que é o nome mais conhecido no mercado brasileiro, a Microwave. Então, a Microwave, Gigawave, Advent, MRC, PMR, LiveGuia, são todas empresas voltadas para o mundo de transmissão, mundo de micro-ondas, satélite, contribuição. Então, o que vocês precisarem de sistemas de transmissão para contribuição, a Vislink certamente tem alguma coisa para oferecer. A imagem está muito clara, não está dando para ver direito, mas só queria mostrar uma novidade nossa que a gente mostrou nessa NEAB. É um novo transmissor para unidades móveis, né? É um transmissor que você tem a capacidade de fazer COFDM, satélite DVB-S2 e CNG, né, celular, em um único produto. Então, você pode simultaneamente fazer satélite ou então micro-ondas e também transmitir via 3G, pode ser como backup, pode ser para uma aplicação de um vídeo interno, aplicações de internet. Então, a Vislink e a MRC está trabalhando muito nessa questão de concentrar diversas tecnologias num produto só para atender justamente essa demanda que está tendo no mercado mundial hoje, de ter cada vez mais flexibilidade, mais versatilidade na cobertura de eventos ao vivo. Né? Bom, agradecer aí, queria abrir espaço para perguntas, se a gente houver tempo. O Silvino não ficar bravo comigo, porque é ele agora, então... Falar nisso, cadê o Silvino? Está aqui, ó. É que ele botou... Alguma pergunta? A pessoa ficou tímido se for falar isso. Maravilha. Bom, obrigado aí pelo tempo e até a próxima.